Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursantes e concursandas de todo o Brasil, meus afastados, minhas afastadas de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de questões previdenciárias separadas por temas, detalhadamente selecionadas com muito carinho e muito especial só para vocês. E na aula de hoje analisaremos, exercitaremos questões mescladas sobre segurados, tá? Questões misturadas, falando sobre segurados para fecharmos com chave de ouro, passando a régua, literalmente, sobre o assunto de segurados. Mais 10 questões, vem comigo, de olho na tela. Olha que coisa linda, pessoal. Primeira questão nos diz o seguinte, de novo, né? No caso lá daquela pesquisa que fizeram, apresentando informações, olha aqui, ó, sobre alguns contribuintes da Previdência Social. Então vamos analisar cada um deles. Josefa, 51 anos de idade, presta serviço em caráter não eventual, ou seja, caráter habitual, com habitualidade, em propriedade rural e recebe R$ 1.200 por mês, ou seja, Josefa é uma trabalhadora rural, mas trabalhador rural é um gênero e, nesse caso, Josefa, ela é empregada, tá bom? Reside com o esposo, que é Henrique, de 54 anos de idade, trabalhador informal. Se ele é trabalhador informal, então ele só pode ser contribuinte individual. Com o seu genitor José, de 80 anos de idade, em que pese José seja pai de Josefa, ele é dependente de segunda classe e ele só receberia alguma coisa na falta de dependente de primeira classe. Já vimos que ela é casada com Henrique. Então, se tem cônjuge, então ela tem dependente de primeira classe, então José, no caso do pai dela, vai ficar chupando o dedo, o máximo que ele vai receber é um ombro amigo, um todinho gelado, um sorriso cínico e uma palavra de conforto, tá? Então José, que é o pai dela, se fudeu. E com 2 filhos do casal, que é o Miguel, de 19 anos, estudante. Miguel, além de ser dependente de Josefa, porque ele é menor de 21 anos, como estudante, ele é segurado facultativo. E Manuel, de 23 anos de idade, que está desempregado. Manuel, em que pese seja filho de Josefa, pelo fato dele ser maior de 21 anos de idade, então ele já não é mais dependente de Josefa. Então aqui o que importa é Josefa, Henrique e Miguel. Beleza? Kleber, 48 anos de idade, casado, tem 3 filhos e é empregado em uma sociedade anônima. Então eu não preciso nem ter dúvida. Kleber é empregado. Maura, 45 anos, solteira, desenvolve atividade remunerada como síndica. Então, Maura só pode ser contribuinte individual porque ela é remunerada pela atividade como síndica, tá? Então, síndico, empresário, associado, cooperado, todos eles, se forem remunerados, então eles serão contribuintes individuais. Amélia, aquilo que era mulher de verdade, 39 anos de idade, casada lá sempre, né? Amélia, mulher de verdade. Sem filhos, presta serviço de natureza contínua em atividades sem fins lucrativos à família de Kleber. Então, Amélia só pode ser doméstica. E Samuel, né? Aquele nome bíblico, aquele nome, né, judeu, aquela coisa que aparece, né, nas liturgias de várias religiões. Samuel, 55 anos de idade, solteiro, sem filhos, ministro de confissão, de congregação religiosa. Então Samuel só pode ser contribuinte individual. Vamos à questão. Kleber, Maura e Samuel são segurados obrigatórios, ok? Quando ele fala ele está se referindo a Samuel. Samuel, segurado especial, tá errado. Samuel é contribuinte individual, ele é ministro de congregação religiosa. E aqueles, quando ele fala aqueles, ele está se referindo a Kleber e Maura como contribuinte individual, tá errado também. A Maura é contribuinte individual, mas o Kleber, ele é empregado, porque ele é diretor de uma empresa. Lembra disso? Então, essa primeira questão, esse primeiro item completamente errado. Segunda questão, questão número 2. Considera-se regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico desse núcleo familiar, devendo ser exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem auxílio de empregados permanentes. Pessoal, item corretíssimo, é exatamente a definição do que é regime de economia familiar, né? Então, todos os membros daquele núcleo se mútuo ajudam, né? Se mútuo dependem para se desenvolver e desenvolver
desenvolver também a comunidade onde eles estão instalados, né? Então, perfeita a definição, item 2 corretíssimo. Item 3. Os irmãos, de novo, né? Os irmãos Fátima e Ronaldo, plenamente capazes, sem nenhuma deficiência, possuem as características que são famílias de baixa renda. Fátima é dona de casa e é segurada facultativa, e Ronaldo é trabalhador avulso. Fátima e Ronaldo não preenchem os requisitos para serem dependentes previdenciários um do outro. Perfeito item, perfeita a questão 3. Por quê? Em que pese Fátima e Ronaldo sejam irmãos, mas um irmão, para ser dependente, ele tem que ser menor de 21 anos e não emancipado, ou inválido, ou interditado de qualquer idade. A invalidez é deficiência física e a interdição é deficiência mental ou intelectual e a deficiência grave. O enunciado ele é bem claro ao mencionar que tanto Fátima quanto Ronaldo não possuem deficiência alguma, então eles não são inválidos ou interditados. E como eles são maiores de 21 anos de idade, então realmente eles não são dependentes um do outro. Questão top, beleza? Questão número 4, vamos lá. Servidora pública, ocupante de cargo efetivo que exerça simultaneamente um cargo em comissão, será obrigatoriamente filiada ao regime próprio de previdência social. Perfeito. E transitoriamente ao regime geral. Aqui que caga a questão. Daqui para frente, o item torna-se errado, tá? Presta atenção, o próprio artigo 40 da Constituição Federal diz isso pra gente. O servidor público que exerça cargo em comissão, ele continua sendo segurado e contribuindo para o seu regime próprio de origem. O exercente de cargo em comissão somente será segurado do regime geral se ele exercer exclusivamente o cargo em comissão. O único cargo público que ele exerce é o cargo em comissão, ou seja, ele não possui vínculo com a administração pública. Seja a administração pública federal, distrital, municipal, estadual, não me importa, tá? Ele não tem vínculo com nenhuma administração pública, suas autarquias ou fundações. Aí ele é segurado obrigatório do regime geral na categoria empregado. Mas não é o caso aqui da questão 4, por isso que o item está errado. Questão número 5. A respeito do regime geral, assinale a opção correta, letra A. Pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana sem fins lucrativos é considerada assegurada obrigatório do regime geral. Perfeito. Gente, se ele exercer alguma atividade por conta própria, ele é um empreendedor, né? E como todo empreendedor é contribuinte individual, e contribuinte individual é segurado obrigatório do regime geral. Letra B. O regime geral instituiu regras básicas que regulamentam a previdência no Brasil. Perfeito. Dele se extraem os fundamentos da previdência social do serviço público, tá errado. Da iniciativa privada, ok, e da previdência complementar, tá errado. Então, muito cuidado com isso, em que pese o regime geral seja a base de toda a previdência, mas ele não serviu de fundamento para os regimes próprios e não serviu de fundamento para a previdência complementar. Não tem nada a ver um com o outro. Letra C. O divórcio resulta na perda da qualidade de dependente. Perfeito. Divorciou, não é mais cônjuge, então não é mais dependente. Independentemente desse ex-cônjuge receber alimentos. Aqui que está o erro. Se esse ex-cônjuge recebe pensão alimentícia, então ele depende economicamente daquele segurado, então ele continua como dependente. Então, aí que está o erro da alternativa C. Letra D. O ministro de confissão religiosa é considerado segurado obrigatório do regime geral. Perfeito. Na condição de avulso? Não. Na condição de contribuinte individual. Letra E. O segurado do regime geral que na condição de empregado tiver completado o período de carência e for licenciado sem remuneração, perderá sua condição de segurado a partir do mês seguinte. Não. Ele só perde a condição de segurado 12 meses depois. Por quê? É o período de graça de todos os segurados obrigatórios. Então, todo mundo que exerce uma atividade remunerada, quando para de exercer a atividade remunerada, tem 12 meses de período de graça. Quem é que exerce a atividade remunerada? Todos os segurados obrigatórios. Empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Então, todos eles, quando param de exercer a atividade remunerada, têm 12 meses de período de graça. Então, por isso, o erro da alternativa E. Gabarito da questão 5, letra A. Questão 6, pessoal. A contribuição destinada ao financiamento da Seguridade
não incide sobre a aposentadoria pelo regime geral. Tá certo. Tanto é que existem 9 benefícios previstos pelo regime geral. São 3 aposentadorias: aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada e aposentadoria especial. São 3 auxílios: auxílio por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente e auxílio reclusão. São 2 salários: salário família e o salário maternidade, e a pensão por morte. De todos os 9 benefícios, apenas o salário maternidade integra o salário de contribuição. Apenas o salário maternidade terá contribuição previdenciária para o INSS, ok? Aí ele continua: todavia, o aposentado pelo regime geral que voltar a exercer a atividade abrangida por esse regime será assegurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito à contribuição para fins de custeio da Seguridade Social. Pessoal, gabarito perfeito, item certíssimo, questão perfeita. Muito cuidado, porque essa contribuição não vai incidir sobre a aposentadoria dele. Vai incidir sobre o salário ou a remuneração que ele receber decorrente do trabalho que ele está realizando. Muito cuidado. Não incide contribuição previdenciária sobre a aposentadoria. Não incide. Mas, se ele volta a trabalhar ou se ele continua trabalhando, sobre o salário que ele recebe, sobre a remuneração que ele recebe decorrente do trabalho, ali incide a contribuição previdenciária. Toma cuidado com isso, tá bom? E outro detalhe: essa contribuição que ele está realizando, ele não vai ter retorno algum. Não existe a desaposentação, esquece isso. Aí ele vai poder acumular... Não, o aposentado só poderá acumular com o salário família e o salário maternidade, só, ok? Então cuidado com isso. Questão número 7. Vamos lá. Em relação ao regime geral, assinale a opção correta. Letra A. Não se requer prova de dependência econômica para cônjuge, a dependência é presumida, porque ele é de primeira classe, companheira e companheiro, primeira classe, filho não emancipado com menos de 21 anos de idade, perfeito, é dependente de primeira classe, e pais. Pais não. Pais são dependentes de segunda classe e precisam comprovar a dependência econômica, assim como os dependentes de terceira classe, que são os irmãos. E como é essa prova de dependência econômica? Ela tem que ser uma prova material, tem que ter algum documento, ok? A prova exclusivamente testemunhal não é aceita para comprovar a dependência econômica, salvo força maior ou caso fortuito. Letra B. Menor de 14 pode ser segurado facultativo. Primeiro, não é menor e não são 14. É maior de 16 anos de idade. E não tem exceção. Para o segurado facultativo, não tem exceção. Só temos exceção para o empregado, tá? Então a letra B completamente errada. Letra C. É permitida a filiação ao regime geral na qualidade de facultativo de pessoa participante do regime próprio. Não, não é permitida. Porque se ele é segurado de um regime próprio, então ele está trabalhando para a administração pública. Se ele trabalha, ele não pode ser segurado facultativo, com uma única exceção: se esse servidor estiver licenciado sem vencimento e não puder contribuir para o seu regime próprio, ok? Letra D. O segurado que deixar de exercer atividade remunerada, ou seja, ele é segurado obrigatório, abrangida pela Previdência, mantém a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação das contribuições, independente do pagamento de novas contribuições. Perfeito? O período de graça dos segurados obrigatórios é de 12 meses. Então, gabarito letra D. Letra E. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo com a União, autarquias ou fundações, é considerado segurado facultativo. Está errado. Ele é segurado obrigatório na categoria empregado. Então, ele só exerce o cargo em comissão. Ele não tem vínculo com a administração pública. Fechou? Então, está errado a letra E. Questão número 8, pessoal. Vamos lá. O bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa em curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, seja no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência, será considerado segurado obrigatório. Tá errado, pessoal. Bolsista, ele é estudante, assim como estagiário, e todo e qualquer estudante é segurado facultativo e não segurado obrigatório,
Item completamente errado, questão errada, a número 8, tá? Então toma cuidado com isso. Penúltima questão, questão número 9, pessoal, olha aqui, ó. É segurado obrigatório da Previdência como? Letra A. Contribuinte individual brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional de que o Brasil seja membro efetivo. Perfeito. Ainda que lá domiciliado e contratado. Perfeito. E coberto pelo regime próprio. Tá aqui o erro. Se esse brasileiro for segurado do regime próprio daquele organismo oficial internacional, então ele está excluído do regime geral. Ele não é segurado do regime geral. Então o erro na alternativa A está no finalzinho. Letra B. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, ok? Com vínculo empregatício, está errado. Se ele tem vínculo empregatício, então ele não é avulso, ele é empregado. Então está errada a letra B. Letra C. Como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa. Perfeito. Em caráter eventual ou não? Não. Não pode ser em caráter eventual. Tem que ter a habitualidade. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Ok? Letra D. Como empregado brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no exterior. Está errado. Para ser considerado empregado, para ser considerado expatriado, ele precisa ser domiciliado, ele precisa morar e ser contratado no Brasil, para uma empresa brasileira ou de capital brasileiro para trabalhar lá no exterior. Então o erro nessa questão é ele ser domiciliado e contratado no exterior. Está errado. Se ele mora no exterior e é contratado no exterior, então o problema é dele. A gente não tem nada a ver com ele. Em que pese ele seja brasileiro, ele não é assegurado do regime geral porque ele mora no exterior, trabalha no exterior, não tem nada a ver aqui com a gente. Letra E. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua, ou seja, mais de 2 vezes na semana, a uma pessoa física ou sua família em âmbito residencial sem fins lucrativos. Perfeito. É a definição de empregado doméstico. E para finalizarmos a nossa aula, última questão, questão número 10. Tendo em vista que a Previdência Social brasileira é organizada sob a forma do regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a Constituição, julgue o item relativo às normas gerais de tributação da Previdência. Os trabalhadores sob o regime geral devem obrigatoriamente recolher a contribuição previdenciária que incide sobre sua remuneração mensal. Essa obrigação é extensível aos aposentados e pensionistas. Está errado isso daqui. Então, o item 10 completamente errado, questão completamente errada. Acabei de mencionar a vocês. Não existe contribuição previdenciária sobre a aposentadoria ou sobre a pensão por morte. Não existe. Lá no regime próprio, aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio? Contribuem, desde que a aposentadoria ou a pensão seja superior ao teto do INSS, que no ano de 2021, R$ 6.433,57. Mas no regime geral, impossível. No regime geral, não incide contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões. O único benefício que incide contribuição previdenciária é o salário maternidade e ponto final. Show de bola, meus amores? Então aqui finalizamos a nossa aula, nossa aula de exercícios sobre segurados, questões mescladas sobre segurados. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.